A herança escondida. Márcia acordou naquela manhã de quinta-feira sem imaginar que seria o último dia de liberdade em sua própria casa. Aos 68 anos, ela ainda se levantava cedo, preparava seu café, regava as plantas do jardim que tanto amava. Mas seus 3 filhos já haviam decidido seu destino. Ela está ficando louca, Rodrigo disse ao telefone para a irmã Patrícia. Ontem ela esqueceu o fogão ligado de novo, não dá mais para esperar. Do outro lado da linha, Patrícia concordou imediatamente. Eu já liguei para aquela clínica psiquiátrica que a Carla me indicou. Eles podem buscá-la amanhã mesmo. O terceiro filho, Gustavo, nem participou da conversa. Ele apenas disse: façam o que for necessário. Eu assino os papéis. Márcia não era louca. Estava envelhecendo, sim. Esquecia algumas coisas, como qualquer pessoa de sua idade. Mas seus filhos haviam encontrado a desculpa perfeita para se livrar do problema. A casa grande onde ela morava sozinha desde a morte do marido, 5 anos atrás, era cobiçada pelos 3. Cada um já tinha planos para aquele imóvel valioso no bairro nobre da cidade. O que eles não sabiam era que Márcia guardava um segredo. Um segredo de 30 milhões de reais, depositados numa conta que ninguém além dela conhecia. Era a herança deixada por seu avô, um fazendeiro rico que havia investido em terras décadas atrás. Quando ele morreu, Márcia herdou tudo, mas nunca contou aos filhos. Queria ver primeiro o caráter deles. Queria saber se o amor que diziam sentir por ela era real ou apenas interesse. Agora, vendo como estavam tratando-a, Márcia tinha sua resposta. E essa resposta partia seu coração em 1000 pedaços. Escreva nos comentários de qual cidade você está nos assistindo. Naquela tarde, Márcia estava no jardim quando viu o carro branco estacionar em frente ao portão. 2 homens de jaleco desceram, junto com Rodrigo e Patrícia. Seu coração disparou. Ela sabia o que aquilo significava. Mãe, Rodrigo chamou com aquela voz falsa, fingindo preocupação. Viemos buscar a senhora para fazer uns exames. É só rotina. Márcia não era boba. Via nos olhos dos filhos a mesma frieza que havia visto quando internaram a vizinha, Dona Albertina, e ela nunca mais voltou. Eu não vou a lugar nenhum, ela disse firme. Estou bem aqui na minha casa. Patrícia se adiantou, segurando o braço da mãe com força. Mãe, a senhora não está bem. Ontem ligou para mim 3 vezes perguntando a mesma coisa. A senhora precisa de cuidados especializados. Eu liguei porque queria ouvir sua voz, porque você nunca tem tempo para mim. Um dos homens de jaleco se aproximou. Dona Márcia, por favor, não dificulte. Vamos só conversar na clínica, fazer uma avaliação. Ela tentou resistir, mas Rodrigo segurou seu outro braço. Mãe, é para o seu bem. A senhora vai ficar num lugar seguro com profissionais que entendem do assunto. Seguro. Essa palavra ecoou na mente de Márcia com um gosto amargo. Seguro era sua casa, seu jardim, suas memórias. Mas seus filhos estavam arrancando tudo isso dela. Eles a colocaram na van branca à força enquanto os vizinhos olhavam pelas janelas com pena. Dona Lourdes, sua amiga de 30 anos, chorava na calçada, mas não teve coragem de intervir. Márcia se virou uma última vez para ver sua casa, as roseiras que havia plantado, a varanda onde tomava café todas as manhãs. Será que voltaria a ver tudo aquilo? Dentro da van, Rodrigo e Patrícia nem a acompanharam. Gustavo nem apareceu. Eles apenas acenaram da calçada, como quem se despede de um cachorro sendo levado para o abrigo. No bolso do vestido, Márcia sentia o peso do pequeno cartão do banco. Era a única prova física dos 30 milhões que tinha guardados. Ninguém sabia dessa conta. Nem o marido, quando era vivo, havia sabido. Era seu segredo, sua proteção contra os dias difíceis. E agora, os dias difíceis haviam chegado de uma forma que ela jamais imaginou. Não pela falta de dinheiro, mas pela falta de amor. A clínica Recanto da Paz tinha um nome bonito, mas era um depósito de gente que a família não queria mais ver. Márcia foi recebida por uma enfermeira de cara fechada, que a levou para um quarto pequeno, com paredes brancas e uma cama dura. Aqui a senhora vai ficar até melhorar, a enfermeira disse, como se estivesse falando com uma criança desobediente. Melhorar de quê? Márcia perguntou. Eu não estou doente. A enfermeira nem respondeu, apenas saiu e trancou a porta, como se Márcia fosse uma prisioneira perigosa.
Nos primeiros dias, ela tentou explicar para todo mundo que havia um erro, que ela não era louca, que estava ali contra sua vontade. Mas ninguém a escutava. Os médicos vinham, faziam perguntas estranhas, anotavam tudo num caderno e saíam sem dizer nada. "A senhora sabe que dia é hoje?" um deles perguntou. "Quinta-feira, dia 15. Ela respondeu corretamente. "E quem é o presidente?" Ele continuou. Márcia respondeu tudo certo, mas mesmo assim o médico anotou: paciente apresenta sinais de confusão mental. Era uma armadilha. Não importava o que ela dissesse, já haviam decidido que ela era louca. À noite, deitada naquela cama desconfortável, Márcia chorava em silêncio. Pensava nos filhos que havia criado com tanto amor, Rodrigo, que ela embalou quando tinha febre, Patrícia, para quem ela costurou o vestido de formatura à mão porque não tinham dinheiro para comprar um pronto, Gustavo, que ela defendeu quando todos diziam que ele não ia conseguir passar no vestibular. Onde estava o amor que ela havia plantado neles? Onde estavam os valores que havia ensinado? Tudo havia se perdido na ganância, na pressa de ter mais, na vontade de se livrar do peso que ela havia se tornado aos olhos deles. Uma semana se passou. Rodrigo ligou uma vez, apenas para perguntar se ela estava comportada. Patrícia enviou uma mensagem pelo WhatsApp. "Mãe, espero que esteja melhor." Aqui está tudo bem. Gustavo nem deu sinal de vida. Márcia percebeu que eles já haviam seguido em frente como se ela tivesse morrido. Como se já não existisse mais. Mas Márcia existia. E ela tinha um plano. Se você está gostando dessa história, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. A companheira de quarto de Márcia era uma senhora de 75 anos chamada Neuza. Diferente de Márcia, Neuza realmente tinha problemas mentais. Falava sozinha, ria sem motivo, às vezes gritava no meio da noite. Mas nos momentos de lucidez, ela era uma aliada preciosa. "Você não é louca", Neuza disse numa dessas manhãs, sentada na beira da cama de Márcia. "Eu sei reconhecer. Você está aqui porque alguém quis te colocar aqui." Márcia sentiu um alívio imenso ao ser acreditada por alguém. "Meus filhos", ela confessou. "Eles querem minha casa." Neuza balançou a cabeça. "Os meus quiseram meu apartamento. Me trouxeram aqui dizendo que era uma viagem. Quando percebi, já estava trancada." As duas mulheres se abraçaram, compartilhando a dor de terem sido traídas por quem mais amavam. "Você precisa sair daqui", Neuza disse, "antes que seja tarde demais." Márcia concordou. Mas como fugir de um lugar vigiado 24 horas? A oportunidade surgiu 2 semanas depois. Era domingo, dia de visitas, e a clínica ficava mais movimentada, com famílias indo e vindo. Márcia percebeu que durante o horário das visitas, a porta lateral do jardim ficava aberta para os visitantes fumarem. A enfermeira do turno da tarde era mais relaxada, sempre grudada no celular. Se Márcia conseguisse chegar até aquele jardim, poderia sair pela porta lateral sem ser vista. Ela planejou cada detalhe. Pediu para Neuza fingir uma crise durante o horário das visitas para distrair a enfermeira. Guardou os sapatos confortáveis que havia trazido de casa. Escondeu o cartão de banco no sutiã. No domingo seguinte, tudo correu como previsto. Neuza começou a gritar no quarto, dizendo que via fantasmas. A enfermeira correu para acalmá-la, junto com 2 auxiliares. Márcia aproveitou a confusão e saiu do quarto, andando rápido pelo corredor. Ninguém prestou atenção nela. Afinal, quem suspeitaria de uma velhinha de 68 anos? Ela chegou ao jardim, viu a porta lateral entreaberta e, num impulso de coragem que não sabia que ainda tinha, atravessou e saiu para a rua. O coração batia tão forte que ela achou que fosse desmaiar, mas continuou andando, 1 quadra, 2 quadras, até estar longe o suficiente da clínica. Só então parou para respirar, encostada num poste, as mãos tremendo de medo e adrenalina. Estava livre. Mas livre para ir onde? Para fazer o quê? Não podia voltar para casa. Os filhos provavelmente já haviam trocado as fechaduras. Não tinha amigos que pudessem ajudá-la sem que os filhos descobrissem. Então Márcia lembrou-se do cartão no sutiã. Os 30 milhões. Ela andou até encontrar uma agência bancária. Entrou, foi até um dos caixas eletrônicos e, com mãos trêmulas, inseriu o cartão. Digitou a senha. A tela mostrou o saldo.
30.458.932,67. Era real. Tudo aquilo era dela. Com aquele dinheiro, ela poderia fazer qualquer coisa, ir para qualquer lugar, recomeçar sua vida longe dos filhos que a haviam traído. Mas antes, Márcia tinha algo importante a fazer. Ela precisava se vingar. Não com violência, mas com a verdade. Queria que o mundo inteiro soubesse o que Rodrigo, Patrícia e Gustavo haviam feito com a própria mãe. Márcia sacou R$ 5.000 do caixa eletrônico, o suficiente para sobreviver alguns dias. Comprou roupas novas numa loja simples, trocou-se no banheiro de um shopping, jogou fora o vestido da clínica. Alugou um quarto num hotel barato, longe do bairro onde morava. Precisava de tempo para pensar, para planejar. Naquela primeira noite de liberdade, deitada numa cama que escolheu, num quarto que pagou com seu próprio dinheiro, Márcia chorou. Chorou pela traição, pela humilhação, pela solidão, mas também chorou de alívio, porque pela primeira vez em semanas ninguém a tratava como louca, ninguém a trancava, ninguém decidia por ela. No dia seguinte, Márcia procurou um advogado. Não qualquer advogado, mas o melhor da cidade, Dr. Henrique Fonseca, conhecido por ganhar causas impossíveis. Ela entrou no escritório elegante, sentou-se na cadeira de couro em frente à mesa de mogno. Dr. Henrique a observou com curiosidade. Uma senhora simples, com roupas baratas, mas com um olhar determinado que ele reconheceu imediatamente. Doutora Márcia, ela começou. Não sou doutora, doutor. Sou apenas uma mãe que foi internada à força pelos próprios filhos numa clínica psiquiátrica. O advogado se inclinou para a frente, interessado. Continue. Márcia contou tudo. A internação forçada, a fuga, os 30 milhões que os filhos não sabiam que existiam. Eu quero processá-los. Quero que paguem pelo que fizeram comigo. Dr. Henrique sorriu. Não um sorriso de alegria, mas de quem sabe que vai ganhar uma batalha interessante. Senhora Márcia, vou fazer melhor do que isso. Vou destruir a reputação deles publicamente. Os filhos de Márcia ainda não sabiam, mas a tempestade estava chegando, e quando chegasse, seria devastadora. 3 dias depois, a notícia explodiu nos jornais locais. Filhos internam mãe saudável para roubar herança. O doutor Henrique havia acionado a imprensa, fornecido documentos médicos provando que Márcia estava completamente sã, mostrado os laudos falsos da clínica. A história ganhou as redes sociais como fogo em mato seco. Todo mundo estava indignado com Rodrigo, Patrícia e Gustavo. A casa onde Márcia morava foi cercada por jornalistas. Rodrigo tentou dar uma entrevista dizendo que tudo era um mal-entendido, mas suas palavras soaram vazias, falsas. Patrícia trancou-se em casa e desligou o celular. Gustavo fugiu para a casa da namorada. Mas o pior ainda estava por vir. Henrique entrou com uma ação de interdição reversa, pedindo que fossem os filhos, e não Márcia, a serem avaliados psiquiatricamente por terem cometido um ato tão cruel contra a própria mãe. Ele também acionou a clínica, pedindo indenização milionária por internação indevida e cárcere privado. Márcia voltou para sua casa, acompanhada de um oficial de justiça. As fechaduras realmente haviam sido trocadas, mas o oficial arrombou a porta. A casa estava do jeito que ela havia deixado, mas com uma diferença. Havia documentos espalhados pela mesa da sala. Projetos de reforma, plantas de arquitetura, orçamentos de construtoras. Eles já estavam planejando o que fazer com a casa antes mesmo dela morrer na clínica. A frieza daquilo foi como uma facada no coração de Márcia. Mesmo depois de tudo, ela ainda tinha uma pequena esperança de que os filhos tivessem agido por desespero, por preocupação real. Mas aqueles papéis mostravam a verdade nua e crua. Eles queriam se livrar dela para lucrar. Naquela noite, Rodrigo apareceu na porta. Estava pálido, com olheiras profundas. "Mãe", ele disse com voz embargada, "a gente pode conversar?" Márcia o olhou através da porta entreaberta. "Agora você quer conversar? Depois de me trancar num hospício?" "Mãe, eu juro que pensei que era o melhor para a senhora. A senhora estava esquecendo as coisas, a gente ficou com medo." "Medo do quê, Rodrigo? Medo que eu me machucasse ou medo de perder a herança?" O silêncio dele foi mais eloquente que qualquer resposta. Márcia fechou a porta na cara do filho. Ouviu-o do outro lado chorando, implorando para ela abrir, mas ela não abriu.
porque algumas traições não têm perdão. Alguns atos não têm volta. E o que os filhos fizeram com ela era um desses atos. A audiência no tribunal aconteceu 3 meses depois. Márcia estava na primeira fila, ao lado do Dr. Henrique. Rodrigo, Patrícia e Gustavo sentaram-se do outro lado, cada um com seu advogado. A sala estava lotada de jornalistas e curiosos. O juiz, Dr. Arnaldo Santana, um homem de 60 anos com fama de ser rigoroso, leu o processo em voz alta. Internação indevida, cárcere privado, tentativa de apropriação indébita de bens. Ele olhou para os 3 filhos com uma expressão de repulsa. Alguém tem algo a dizer antes de eu dar meu veredito? O advogado de Rodrigo se levantou. Excelência, meus clientes agiram de boa fé, preocupados com o bem-estar da mãe idosa que apresentava sinais de senilidade. Senilidade? O juiz interrompeu. Os laudos médicos independentes que tenho aqui mostram que a senhora Márcia está em plena capacidade mental. Na verdade, mais lúcida que muita gente de 30 anos que conheço. A plateia riu. Os 3 filhos afundaram nas cadeiras. O juiz continuou. O que vejo aqui é um caso clássico de ganância. 3 filhos adultos que queriam se livrar da mãe para ficarem com os bens dela. Mas, excelência, o advogado tentou novamente. Eles não sabiam sobre os 30 milhões? Exatamente, o juiz respondeu. Eles internaram a mãe achando que ela só tinha a casa. Imaginem o que teriam feito se soubessem do dinheiro. O silêncio na sala foi absoluto. Dr. Henrique se levantou. Excelência, gostaria de apresentar uma testemunha. O juiz acenou. A porta se abriu e Neuza entrou, apoiada numa bengala. Ela havia recebido alta da clínica depois que as irregularidades foram descobertas. Dona Neuza, Dr. Henrique começou. A senhora pode contar ao tribunal o que viu na clínica? Neuza olhou para Márcia com carinho. Depois para os 3 filhos com desprezo. Eu vi uma mãe sofrendo porque os filhos a abandonaram. Vi ela chorando toda a noite. Vi ela sendo tratada como louca quando era a pessoa mais sã daquele lugar. Sua voz tremeu. E vi muitas outras mulheres na mesma situação. Filhos que internam as mães para ficar com heranças, com casas, com pensões. O juiz bateu o martelo. Está decidido. Condeno Rodrigo, Patrícia e Gustavo a pagar a indenização de R$500 mil cada um à mãe por danos morais. Condeno-os também a 2 anos de serviços comunitários em asilos e clínicas geriátricas para aprenderem a respeitar idosos. Ele fez uma pausa. E determino que sejam impedidos de qualquer herança futura da senhora Márcia, por indignidade. Os 3 filhos empalideceram. Era o pior pesadelo deles se concretizando. Márcia sentiu uma mistura de alívio e tristeza. Alívio por ter conseguido justiça. Tristeza porque aquela vitória no tribunal significava a derrota definitiva da família que ela havia sonhado ter. Escreva nos comentários o que você faria no lugar de Márcia. E se inscreva no canal para acompanhar mais histórias como essa. 6 meses depois, Márcia estava sentada na varanda da casa nova que havia comprado, numa cidade litorânea a 300 quilômetros de distância dos filhos. Era uma casa menor que a antiga, mas cercada de verde, com vista para o mar, com um jardim enorme onde ela plantava suas flores. Ela não estava sozinha. Neuza havia se tornado sua melhor amiga e morava na casa ao lado, que Márcia também havia comprado. As duas tomavam café juntas todas as manhãs, riam das coisas bobas da vida, cuidavam dos jardins uma da outra. Márcia também havia criado um projeto social. Com parte dos 30 milhões, ela abriu um abrigo para idosos abandonados, com estrutura de hotel, psicólogos, atividades, respeito e dignidade. Chamou o lugar de Recanto do Amor Verdadeiro, uma ironia proposital com a clínica que havia prendido. Já havia 30 idosos morando lá, cada um com sua história de abandono, cada um reconstruindo a vida com a ajuda de Márcia. Rodrigo tentou se aproximar algumas vezes, mandava cartas, flores, presentes. Márcia devolvia tudo. Patrícia apareceu uma vez na porta da casa nova, chorando, pedindo perdão. Márcia o ouviu em silêncio. Depois disse: "Você só está arrependida porque perdeu o dinheiro. Se eu fosse pobre, você nunca teria vindo aqui." Patrícia não conseguiu negar. Gustavo nem tentou. Ele havia aceitado que tinha perdido a mãe e a herança, e seguiu sua vida como se nada tivesse acontecido. Um dia, Márcia recebeu a visita de uma jornalista que queria fazer uma matéria sobre sua história. "Dona Márcia, a senhora não tem medo de que seus filhos tentem algo de novo?" a jornalista perguntou. Márcia sorriu. "Não tenho medo de nada. Eles não têm mais poder sobre mim." "E a senhora os perdoou?" A pergunta ficou no ar por um longo momento.
Márcia olhou para o mar, para as ondas que iam e vinham, sempre iguais, sempre diferentes. Perdoar é uma palavra complicada, ela respondeu finalmente. Eu não guardo ódio deles, mas também não vou fingir que nada aconteceu. Eles fizeram suas escolhas, agora vivem com as consequências. A jornalista anotou tudo, depois perguntou: qual o conselho que a senhora daria para outras mães que estão passando por situações parecidas? Márcia pensou bem antes de responder. Nunca se deixem convencer de que são loucas quando sabem que não são. Nunca aceitem ser tratadas como peso quando deram a vida cuidando dos filhos. E, principalmente, nunca esqueçam, vocês merecem respeito, sempre. A matéria saiu na capa do jornal. A mãe que se vingou da traição dos filhos e virou exemplo de dignidade. A história de Márcia inspirou centenas de outras mulheres a denunciarem abusos, a se defenderem, a não aceitarem o inaceitável. Advogados começaram a procurá-la pedindo autorização para usar seu caso como precedente em outros processos. Márcia virou uma espécie de símbolo da luta dos idosos por respeito. Mas para ela, o mais importante não era a fama, o reconhecimento. Era acordar toda manhã sabendo que tinha o controle da própria vida. Era poder escolher o que comer, quando sair, como gastar seu dinheiro. Era ter amigos verdadeiros ao seu redor. Pessoas que a amavam sem interesse. Era a paz que sentia quando regava as flores do jardim ou quando assistia o pôr do sol na varanda. Essa era a verdadeira vitória. 5 anos se passaram. Márcia estava com 73 anos, saudável, feliz, rodeada de amor. O abrigo que havia criado era referência nacional em cuidados com idosos. Ela dava palestras, participava de programas de TV, escrevia artigos sobre direitos dos idosos. Rodrigo havia se casado, teve um filho, mas Márcia nunca conheceu o neto. Não porque ela não quisesse, mas porque Rodrigo teve vergonha de apresentá-la à esposa, com medo de que ela contasse a verdade sobre ele. Patrícia havia se divorciado, estava sozinha, trabalhando num emprego que mal pagava as contas. Às vezes Márcia sentia pena dela, mas lembrava-se das noites que passou trancada naquela clínica. E a pena passava. Gustavo tinha enriquecido com um negócio duvidoso, mas vivia com processo na justiça, sempre correndo atrás de dinheiro, nunca satisfeito. Era como se o universo tivesse dado a cada um deles exatamente o que mereciam. Um dia, Márcia recebeu uma ligação. Era Rodrigo. Mãe, eu sei que não tenho direito de pedir nada, mas meu filho está doente. Precisa de uma cirurgia cara e eu não tenho dinheiro. A voz dele estava quebrada, desesperada. Márcia ficou em silêncio. Parte dela queria ajudar, afinal era seu neto, uma criança inocente. Mas outra parte lembrava que Rodrigo nunca se importou quando ela estava doente, quando precisava de remédios, quando implorou para não ser levada para a clínica. Rodrigo, ela disse finalmente, eu vou pagar a cirurgia do seu filho. Mas não por você, por ele, que não tem culpa de ter o pai que tem. Mãe, obrigado, eu... Não terminei, ela interrompeu. Depois que seu filho estiver curado, eu não quero mais nenhum contato. Você vai receber o dinheiro através do meu advogado. E isso é a última vez que faço algo por vocês. Ela desligou o telefone antes que ele pudesse responder. Naquela noite, Márcia chamou Neuza para jantar. As duas sentaram na varanda bebendo vinho, conversando sobre a vida. Você acha que fiz certo em ajudar o neto? Márcia perguntou. Neuza pensou por um momento. Você fez o que seu coração mandou. E isso é o que importa. Mas será que não estou sendo fraca? Fraca seria voltar para eles, perdoar como se nada tivesse acontecido, aceitar migalhas de amor. Você está sendo humana. Ajudou uma criança inocente, mas manteve sua dignidade. Márcia sorriu. Neuza sempre sabia o que dizer. As duas brindaram, agradecendo por terem se encontrado, por terem construído uma amizade verdadeira em meio a tanta dor. Mais 2 anos se passaram. Márcia estava com 75 anos quando recebeu um diagnóstico que não esperava. Câncer. Era tratável, os médicos garantiram, mas seria um tratamento longo e difícil. Ela começou a quimioterapia, perdeu os cabelos, emagreceu,
mas nunca perdeu a força. Neuza estava ao seu lado em todas as sessões. Os idosos do abrigo que ela havia criado vinham visitá-la, trazendo flores, cartas, orações. Era uma família de verdade, escolhida pelo coração, não imposta pelo sangue. Durante o tratamento, Rodrigo, Patrícia e Gustavo ficaram sabendo que a mãe estava doente. Apareceram no hospital, todos os três, talvez por culpa, talvez por interesse. Márcia os recebeu, mas com uma enfermeira e Neuza presentes. Mãe, soubemos que a senhora está doente, Patrícia disse, os olhos vermelhos. Queremos ajudar. Queremos cuidar da senhora. Márcia os olhou com cansaço. O câncer havia roubado sua energia, mas não sua lucidez. Onde vocês estavam nos últimos 7 anos? Onde estavam quando eu precisava de uma palavra de carinho, de uma visita, de saber que ainda importava para alguém? Mãe, a gente errou. Erramos feio, mas queremos consertar. Algumas coisas não têm conserto. Vocês me internaram à força, me chamaram de louca, tentaram roubar tudo que eu tinha. E agora, só porque estou doente, aparecem aqui fingindo que se importam? Nós somos seus filhos. Temos o direito de estar aqui. Direito? Neuza se levantou da cadeira furiosa. Vocês perderam qualquer direito quando o abandonaram. Direito se conquista com amor, com presença, com respeito, não com sangue. A enfermeira pediu que eles saíssem, pois Márcia precisava descansar. Os 3 filhos saíram do quarto, mas Márcia sabia que não era a última vez que tentariam se aproximar. Eles deviam estar pensando na herança de novo, imaginando que ela, enfraquecida pela doença, mudaria o testamento. Mas Márcia tinha outros planos. Chamou o Dr. Henrique no hospital e refez o testamento mais uma vez, deixando tudo ainda mais claro. Os filhos não receberiam nenhum centavo. Todo o dinheiro seria dividido entre o abrigo de idosos, Neuza, e instituições de caridade que cuidavam de vítimas de abandono familiar. O tratamento foi duro, mas Márcia venceu o câncer. 1 ano depois, ela estava curada, mais magra, mais frágil, mas viva. E decidiu fazer algo que sempre quis: viajar pelo mundo. Comprou passagens para a Europa, para a Ásia, para lugares que só havia visto em fotos. Neuza foi junto. As duas viraram companheiras de aventura, tirando fotos em frente à Torre Eiffel, comendo pizza em Roma, andando de gôndola em Veneza. Eram 2 senhoras de cabelos brancos, rindo como adolescentes, vivendo como se cada dia fosse o último. Porque haviam aprendido, da pior forma possível, que a vida é curta demais para ser desperdiçada com pessoas que não nos amam de verdade. Durante as viagens, Márcia postava fotos nas redes sociais, não por exibição, mas para mostrar que era possível recomeçar, mesmo depois de tanto sofrimento. Suas postagens viralizavam com milhares de comentários de pessoas se inspirando nela. Uma das fotos tirada em frente ao Coliseu tinha a legenda: aos 76 anos, descobri que família não é quem compartilha o sangue, mas quem compartilha o coração. Rodrigo viu a foto, Patrícia também, Gustavo igual. Cada um deles sentiu algo diferente ao ver a mãe feliz, longe deles. Rodrigo sentiu culpa, Patrícia sentiu inveja, Gustavo sentiu raiva, mas nenhum deles sentiu arrependimento verdadeiro, o tipo de arrependimento que leva à mudança. E Márcia sabia disso. Márcia voltou das viagens renovada. Tinha 77 anos, mas parecia ter encontrado a fonte da juventude. Continuou trabalhando no abrigo, ajudando mais idosos, dando palestras, escrevendo um livro sobre sua história. O livro se chamava A Mulher que Sobreviveu aos Próprios Filhos e virou best-seller em poucas semanas. Editoras de outros países pediram os direitos de tradução. Márcia ficou rica de novo. Não que precisasse, mas o dinheiro permitiu expandir ainda mais seu trabalho social. Um dia, já com 80 anos, Márcia estava assinando livros numa livraria quando uma mulher jovem se aproximou chorando. Dona Márcia, obrigada por ter contado sua história. Meus pais estavam querendo me internar e eu li seu livro. Ele me deu forças para lutar, para buscar ajuda legal, para não me deixar ser tratada como louca. Márcia abraçou a moça. Era para isso que ela havia exposto sua dor, tornado pública sua humilhação, para que outras pessoas não passassem pelo mesmo, para que outras mães, outras filhas, outros idosos soubessem que tinham direitos, que mereciam respeito. Naquele dia, voltando para casa, Márcia sentiu uma paz profunda. Tinha transformado a maior tragédia de sua vida em algo positivo.
tinha usado sua dor para ajudar milhares de pessoas. Essa era a verdadeira vingança, não o dinheiro, não os processos, mas a prova viva de que ela tinha vencido, que tinha sobrevivido, que tinha se tornado mais forte. Márcia viveu até os 85 anos. Morreu dormindo, tranquila, na casa da praia, com Neuza ao seu lado. Nos últimos anos de vida, ela tinha sido feliz de verdade. Tinha viajado, amado, construído um legado. Rodrigo, Patrícia e Gustavo foram ao funeral. Choraram ou fingiram chorar. O advogado leu o testamento na presença de todos. Como esperado, os 3 filhos não receberam nada. O rosto deles foi de puro choque quando descobriram que os 30 milhões, agora transformados em quase 50 milhões por investimentos, seriam doados inteiramente. Rodrigo tentou contestar o testamento, mas não tinha base legal. O juiz, o mesmo Dr. Arnaldo que havia julgado o caso anos atrás, negou o pedido com uma frase que ficou famosa. Herança se conquista com amor, não com DNA. A história de Márcia continuou inspirando pessoas mesmo depois de sua morte. O abrigo que ela criou recebeu o nome dela, Abrigo Márcia Soares, onde todo idoso é amado. Neuza assumiu a direção e tocou o projeto com a mesma dedicação da amiga. O livro de Márcia continuou vendendo, agora como um legado de luta e superação. Escolas usavam sua história para ensinar sobre respeito aos idosos. Universidades estudavam seu caso nas faculdades de direito, como exemplo de luta contra abandono familiar. Já Rodrigo, Patrícia e Gustavo tiveram destinos que refletiam suas escolhas. Rodrigo ficou doente anos depois, e o filho, aquele que Márcia havia salvado, se recusou a cuidar dele, dizendo: "Você nunca cuidou da sua mãe quando ela precisou, por que eu cuidaria de você?" Patrícia morreu sozinha num apartamento alugado, sem dinheiro para um enterro digno. Foi a prefeitura que arcou com as despesas. Gustavo perdeu tudo em golpes financeiros. Terminou a vida pedindo esmola nas ruas, um homem amargo, que culpava a todos, menos a si mesmo. A justiça divina havia agido de forma perfeita. Cada um colheu exatamente o que plantou. E a história de Márcia? Essa continuou viva, passando de geração em geração, lembrando a todos que família verdadeira não é definida por sangue, mas por amor, respeito e presença. Lembrando que os idosos merecem dignidade, não abandono. E, principalmente, lembrando que, às vezes, a maior vingança é simplesmente ser feliz apesar de tudo. Se você chegou até aqui, escreva nos comentários qual foi a parte da história que mais te emocionou. E não esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber mais histórias reais que tocam o coração. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem, porque histórias como a de Márcia precisam ser contadas, para que nunca mais um idoso seja tratado como ela foi.